Não tem abertura, nada de pode falar boa noite? Começa, pode falar boa noite e já começa essa música. Eles vão começar a gravar Beleza. e depois a gente dá continuidade como estava programado. Beleza, obrigada. Boa noite. A gente quer começar agora o culto, um pouquinho atrasado, mas consagrar esse momento ao nosso Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. Que alegria poder ver vocês aí, mesmo diante de enfrentar alguns problemas técnicos. O coração da gente aí começa a acelerar um pouquinho mais, porque a gente sempre espera que dê tudo certo. Mas agora mesmo eu acabei de ver no meu celular que a gente publicou um culto que a gente tem pré-gravado para quem está em casa. E o tema do culto é Tudo tem seu tempo. O Hans justamente gravou uma mensagem baseada em Eclesiastes 3, e eu pensei assim, vou ter que mudar minha saudação, né? Tudo tem seu tempo. E se não deu certo a nossa transmissão hoje, também Deus tem algum propósito no meio de tudo isso. E assim queremos nós acreditar. Então, mas eu quero saudar todos vocês que estão vendo o culto aí gravado também, qualquer momento da semana. Mas a todos vocês que estão aí presencialmente com a gente, que alegria a gente poder ver nossa casa sempre de novo, não vamos dizer assim cheia, né? Mas cheia de vida de novo, porque é muito triste muitas vezes ver esse salão sem as pessoas, que é o que dá sentido para tudo isso, sem a nossa comunidade, sem a comunhão.
e é muito bom poder ver vocês aqui, muito especial. Obrigado a todos vocês que estão junto com a gente. Mas eu vou fazer a saudação que eu tinha planejado, tá? Não vou mudar. Eu quero ler rapidinho 2 versículos de Êxodo para a gente. Êxodo 3, versículo 7 e até um pedacinho do 8. Então o Senhor lhe disse: Por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura. E aí o versículo vai continuar, mas eu vou parar aqui. A gente, essa semana, leu a história de Moisés nas leituras aí que a gente propõe para a comunidade. E a história de Moisés é muito rica. E o que chama sempre atenção para mim, e principalmente nesses versículos, é a gente perceber que Deus, no versículo 7, Deus vê a aflição do seu povo. Deus ouve o clamor do ser humano, Deus conhece o sofrimento que o seu povo estava passando, e Deus desce e vem ao encontro, dando e suprindo tudo aquilo que o povo necessitava. E é esse Deus que agiu lá, chamando Moisés, mais ou menos aí uns 400 anos depois de Abraão também, é esse mesmo Deus que continua agindo na sua história e continua agindo nas nossas vidas. É esse mesmo Deus que vê a nossa aflição, é esse mesmo Deus que ouve o nosso clamor, é esse mesmo Deus que conhece o nosso coração, que conhece o que a gente passa, o que a gente sofre, o que a gente se alegra. É esse mesmo Deus que veio e vem e quer vir sempre de novo ao nosso encontro. Esse Deus continua agindo na história, Ele não se esqueceu do seu povo e Ele não se esquece da gente. E é com essa palavra que eu quero saudar a todos nós, nesse culto que é realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que Deus possa nos dar ouvidos atentos e um coração aberto para receber da sua palavra também. E nesse momento, bem rapidinho, eu quero chamar aqui um casal super especial dessa comunidade, o Zé, a Elisa e o pequeno Heitor. Então, gente, está aqui essa família abençoada que tem sido muito usada. Vamos parar um pouquinho mais para lá, deixa eu parar aqui assim, pode ser? Beleza. Essa família muito abençoada, muito usada por Deus também aqui no nosso distrito, especialmente lá no Panágua. E eu convidei eles aqui porque hoje é a primeira vez que o Heitor está vindo no nosso culto. E a gente quer apresentar a todos vocês, apresentar a comunidade de fé, apresentar toda a comunidade que também nos acompanha aí. E, Elisa, pode falar aí um pouquinho como a gente combinou, Sim. Enfim. Então, esse é o Heitor Lemke de Oliveira. Ele nasceu no dia 13 de maio. Ele tem 4 meses, ele vai fazer 5 agora, né, terça-feira. E a gente está muito feliz de trazer ele aqui na casa do Senhor a primeira vez, né? Legal, gente. A gente, como comunidade, também quer orar pela vida do Heitor, a gente também quer orar pela vida desse casal, e assim como a gente está, eu convido todos vocês a gente poder orar. Querido e amado Deus, te somos gratos porque tu nos oportuniza também um momento como este de culto, e também um momento tão especial onde a gente vem à tua presença e onde você vem ao nosso encontro. E também de uma maneira muito especial, agora te apresentamos também a comunidade, pequeno Heitor, que tu já conheces, que tu conheces desde o ventre da geração. E, Pai, a gente pede que tu abençoe essa família, abençoe o Zé, abençoe a Elisa, abençoe o pequeno Heitor, que eles possam também crescer em sabedoria, em estatura, em graça, fé, e o pequeno Heitor possa também caminhar em meio à tua palavra, caminhar em meio àquilo que tu queres, e também nós como comunidade
Usa-nos como teu instrumento também para instruir o Heitor, para instruir todas as crianças que também temos em nossa comunidade nos teus caminhos. E que assim o Senhor possa nos abençoar, abençoar o Zé, Elisa, o Heitor, todo o trabalho lá no Panágua também, e abençoar a gente também nesse momento de culto. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Quero convidar todos a cantar com a gente uma música conhecida, bem conhecida. Meu coração transborda de amor. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é o Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Meu
retornando depois de 7 meses. É uma alegria imensa a gente poder louvar o nome do Senhor. Amém. Boa noite, pessoal. Então, a gente começou falando das coisas que não deram certo, mas vamos falar também das que deram certo. Eu queria, como pai de crianças da comunidade, agradecer muito o pessoal do Ministério Infantil,
que organizou a surpresa aí para o Dia das Crianças. Foi muito especial. Tem uns aí, outros estão em casa e vão crer que vão assistir, né? Que vão participar. E foi muito especial perceber essa dedicação. Vocês viram, né? A gente manda essas possibilidades também pelo grupo de programações da MEUC. Então, muitos de vocês a gente acaba convidando para participar das meditações, mas é pelo mesmo canal, pelo mesmo grupo de WhatsApp que vão também as possibilidades e aquilo que acontece. Então, muito obrigado por essa surpresa do Dia das Crianças. Mas, apesar de amanhã ser Dia das Crianças, eu queria lembrar, ou melhor, preparando a mensagem, eu lembrei de uma história da minha época de faculdade, viu, Guilherme? Faz muito tempo. Você saiu da faculdade faz 2 meses e eu já faz, acho que, 18 anos. Vocês têm um cara bastante velho diante de vocês. E naquela época, num período no meio do meu curso de faculdade de teologia em São Bento do Sul, nós tínhamos um colega, que eu não vou dizer o nome real dele, vou chamá-lo de Dionísio, apresentá-lo para vocês como Dionísio. E Dionísio era alguém que ele lutava muito para conseguir deixar o cigarro. E isto não só o incomodava, mas muitos colegas se incomodavam, pensando assim, como é que o cara está estudando para ser pastor e é fumante? Sabe aquela coisa? E ele queria muito deixar, e na mesma época em que ele partilhava isso com alguns de nós, uma colega bem próxima minha, também estudante de teologia, ela veio um dia conversar comigo e dizer assim, Hans, eu me incomodo tanto com o Dionísio pelo fato dele fumar aqui dentro, no nosso ambiente. E eu perguntei para ela, mas por que você se incomoda tanto? E ela disse, não, eu antes de chegar à fé, eu convivia com muitos fumantes, uma época eu fumava também, isso me relembra muitas coisas, e eu acho que não convém, não está me fazendo bem. E como ela abriu o coração, eu sabia que ela estava muito incomodada e sabia também que o Dionísio queria largar a questão da dependência dele do cigarro. Num determinado dia, quem de vocês conhece o pátio lá da Faculdade de Teologia, do Lar Filadélfia? Muitos de vocês conhecem. A Kathleen está assim levantando as mãos. Foram tantos verões, primaveras por lá, né? Mas ok, na época nós fazíamos o almoço sempre no Lar Filadélfia, todo mundo ia em turma e voltava para a faculdade. E 3 dias depois que a minha colega me falou isso, quando nós estávamos voltando, no meio do caminho, sabe aquela coisa no meio do trajeto que todo mundo caminhava? Tinha lá um cartaz com parecia cartaz de aluno de escola, assim, com tudo que faz mal o cigarro, e ainda com observações morais de que não é adequado um estudante de teologia fumar. Você imagina o Dionísio, quando ele viu isso, ele já se sentia mal. Ele se sentiu muito mal, porque ele estava junto com a turma que voltou, passou por lá, eu vi como ele se sentiu mal, por ver aquele cartaz que não adiantava ele ler isso, ele não conseguiu mudar pelo fato de agora ter um cartaz ali. E eu sabia, eu tinha certeza que era minha amiga, porque ela já tinha dito, e ela não estava junto no almoço aquele dia, eu tinha a convicção de que era ela, e eu comprei a ofensa do Dionísio. Eu fiquei tão indignado no lugar dele, eu fiquei tão chateado, pensando, cara, isso não vai ajudar ninguém, que eu fui tirar satisfação com a minha amiga. E eu fui tirar satisfação daquele jeito de cima para baixo, dizendo, você não podia ter feito isso. Eu sei que você tem dificuldades, ok, eu também não curto o cheiro do cigarro e tudo mais, mas você não podia ter feito isso. E aí ela nem sabia do que eu estava falando, porque não foi ela. E aí ficou muito mal para mim, porque, na verdade, eu fiquei chateado por ela estar julgando o Dionísio, e, na verdade, era eu que estava julgando a minha amiga. E ela ficou muito chateada comigo, porque ela disse, Hans, o que você imagina de mim, que eu vou dar indireta, assim, em público, que eu não vou falar com ele? O que você está achando?
E eu percebi que como eu permiti que as emoções me conduzissem. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Se você já percebeu que emocionalmente, em alguns momentos, você é mais suscetível a erros, você é mais frágil do que imaginava e se deixou levar pelo calor do momento. Quem sabe numa história diferente da minha, mas parecida no sentido, você tem certeza e você vai tirar a história limpo e aquilo que você tinha certeza nem havia acontecido, ou não era a pessoa, ou não era exatamente assim, e as suas emoções fizeram com que você fizesse uma leitura totalmente errada daquilo que estava acontecendo. Eu lembrei dessa história do passado, de uns 20 anos atrás, viu, Guilherme? De uns 20 anos atrás, porque ali eu percebi que, apesar de ter uma carinha de alguém assim meio autocontrolável, eu percebi de que, por vezes, eu entro em furada por me deixar levar por emoções. Já aconteceu com você? Eu queria ver o que está por detrás dessas máscaras. Já aconteceu com você que está nos acompanhando também de casa? Este é um dos aspectos que me chamou muito a atenção na história do Moisés ao longo dos capítulos que nós vimos nesta semana. Eu vou dizer nós, eu digo nós na esperança, né, de que a gente está junto e senão motivo você para a próxima semana. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 2. Ali tem um aspecto muito interessante, porque me mostra que se o Moisés tivesse Face naquela época, ele iria se perder em alguns momentos também. Se o Moisés tivesse uma conta no Instagram, cara, ele iria, sei lá, se perder ou criar quem sabe, um perfil fake e espalhar algumas histórias do faraó. Ele, Moisés, que era, na verdade, neto adotivo do faraó. Mas, olhando para esse contexto, eu leio com vocês Êxodo 2, versículos 11 e 12. O início do capítulo 2 são os primeiros meses de vida, o nascimento do Moisés, como ele é resgatado daquele cesto de juncos que foi largado, mas não abandonado, no rio Nilo, como depois de ser resgatado pela princesa e cuidado por sua própria mãe biológica, nos primeiros anos de vida, enquanto foi amamentado, aí ele vai para o palácio. E o nosso versículo 11 já diz, anos depois, já adulto, Moisés foi visitar seu povo, ou seja, sai do contexto do palácio, de filho de princesa, e visita seu povo, sua gente de sangue, não apenas de sangue, mas também com quem ele passou os primeiros, ninguém sabe ao certo, 1, 2, quem sabe até 3 anos de vida, e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem de seu povo. É essa a cena que ele enxerga, um egípcio espancar um hebreu, um homem de seu povo. Sim, os egípcios dominavam os hebreus, que àquela altura já estavam em torno de 4 séculos em território egípcio, e como eles, na perspectiva dos últimos faraós, eram uma ameaça, porque o povo crescia muito, começou-se a subjugar esse pessoal, começou-se a dominar por serviço cada vez mais forçado, serviço escravo, e ele enxerga esse momento de vamos entender aqui como um capataz que está espancando um hebreu, alguém do povo de Moisés.
Então, versículo 12, Moisés olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio e, em seguida, escondeu o corpo na areia. Pois bem, a gente não precisa de muita interpretação desse versículo para perceber que Moisés se perdeu no calor do momento. Claro que uma história muito mais pesada do que aquela que eu compartilhei do meu período de faculdade. Mas Moisés se deixou levar por emoções que, na verdade, e isso é o que geralmente acontece conosco, que, na verdade, tinham a ver com a sua própria história não resolvida. Na verdade, tinham a ver com o seu passado. As questões que no presente nos incomodam muito, elas estão relacionadas com o nosso passado, de alguma forma com a nossa história, com uma história que, quem sabe, a gente quer fugir, vamos viver o presente, mas que não resolvida, não aceita, porque, na verdade, é essa perspectiva de opressão, é essa perspectiva de dominação do povo egípcio sobre o povo hebreu que fez com que Moisés não pudesse passar a sua vida em meio aos seus, que fez com que a sua história fosse uma história arrebentada em partes, um período de recém-nascido escondido, porque quando ele nasce no contexto em que Faraó manda matar os bebês meninos dos hebreus recém-nascidos. Tanto era o medo de que esse povo crescesse, e tanto era a ambição, a vontade de que os egípcios têm que dominar e têm que crescer cada vez mais. Então, os primeiros 3 meses de vida de Moisés foram de um bebê que precisa ser escondido, que não podia ser compartilhado com alegria. Olha quem nasceu, como aqui hoje, né? Aliás, acho que para todos nós foi muito especial ver a Elisa, desculpa aí, Zé, foi muito legal, é sempre a mãe, tá? Ver a Elisa chegar com o Heitor, é que a gente sabia que vinha, que você vai trazer o desfecho da história aí. E não tinha possibilidade de mostrar, de se alegrar, de compartilhar. Depois, quando não dava mais para esconder, eu não consigo imaginar o que é isso. Ter de colocar um filho num recipiente, naquele cesto de junco. O pessoal que ouviu Moisés junto diz: Moisés, vamos trazer, né? Passaram a dica para a Andréia, né? Eu tenho junco e tal, tudo mais, ok. Vamos ter de esconder o nosso filho, deixar ele à mercê, mas, na verdade, muito mais do que isso, aos cuidados de Deus. Uma princesa, a filha daquele que mandou matar os meninos, é que o encontra. Ele pode passar um tempo com sua mãe biológica, que o amamenta, e depois é tirado novamente. Você percebe o vai e vem? Eu lembrei das nossas casas lares lendo essa história. Eu lembrei de tantas histórias de crianças que não têm segurança e não têm aquilo que precisam na sua infância. Assim foi com Moisés, por causa da opressão, por causa da ganância do povo egípcio, da ganância de Faraó. E a cena que ele enxerga, ele se perde, porque é a história dele que foi marcada por isso também. É a história dele que não havia sido resolvida. É ele que ainda não conseguiu ter um sim para o seu passado, não conseguiu, quem sabe, perdoar os egípcios, mesmo que ninguém pediu perdão, não conseguiu perdoar, quem sabe, sua mãe, seu pai, que tiveram que colocar ele ali no Nilo, escondido, mesmo que sabia que fizeram o melhor, mas os sentimentos não eram os melhores. E por isso são os sentimentos do menino Moisés, provavelmente. Você pode criticar a minha mensagem, a minha leitura desse texto, a minha tentativa de entender. Isso não está em detalhes na Bíblia, depois você avalia, se não concorda, tudo bem. Mas é alguém que,
por não ter sua vida resolvida, que vai se meter e que vai salvar os outros, mas na verdade tenta salvar a si mesmo e, no calor da emoção, faz pior. E a gente sabe que só tem facilidade a cometer tamanha injustiça ou agressão quem já sofreu injustiça ou agressão também. Eu não quero desculpar ou justificar o Moisés aqui, mas eu acho que dá para entender um pouco. Foi um erro gravíssimo. E é por isso que ele não pode liderar esse povo ainda, para ser o povo que vai sair do Egito para a terra prometida. Por quê? Porque eu tive que reconhecer aquela vez que, na verdade, eu assumi as dores daquele Dionísio na faculdade. Eu assumi as dores dele, não porque eu queria bem o Dionísio em primeiro lugar. Eu não fui fumante, não é a minha história, mas eu, em alguns momentos, fui marcado por um cristianismo muito legalista, que apontava de cima para baixo: isso está errado, se tu faz isso, você não é cristão, se faz aquilo, não é cristão. Sabe aquele olhar que é mais para fariseu do que para Jesus Cristo? E era isso que me incomodava no fundo, nos dedos que apontavam para o Dionísio. Era já ter enxergado muitos dedos assim, na minha pouca história de comunidade até então. E a minha emoção tinha mais a ver comigo mesmo do que com Dionísio ou com a moça que eu achava que houvesse apontado o dedo. Moisés precisa fugir, mas Moisés ainda não está pronto. Ele não está pronto porque, apesar de ser muito bem preparado no Egito, eu dei uma olhada, procurei ler algum material essa semana sobre o que nesse período os nobres no Egito, a que tipo de formação, de estudo eles tinham acesso. E eu descobri que era comum algumas pessoas de fora do povo egípcio entrar no contexto dos nobres nessa época, mesmo sendo originários de povos semitas, como o caso aqui do Moisés, e eles tinham acesso à melhor formação. As escolas egípcias, a formação egípcia, você tem que imaginar, é mais ou menos Harvard da época, ou sei lá o quê, as melhores faculdades. Eles tinham acesso à leitura e escrita, não só daqueles desenhos. Como é que são os desenhos dos egípcios? Muito bem, os hieróglifos, é isso? Valeu, obrigado, César. Eles também aprendiam um outro tipo de escrita com letras, não apenas com símbolos. Eles aprendiam a ser copistas de textos. Eles tinham alguma formação na área de administração. Eles recebiam alguma formação em atividades físicas também, como lidar com arco e flecha e com outras habilidades de guerra que eram importantes. E assim, uma vez recebendo toda essa instrução, e esse era o caso de Moisés, as possibilidades eram dos melhores empregos no contexto do Egito. Possibilidades como comandar uma parte do exército de Faraó, e há alguns estudiosos que dizem que Moisés provavelmente fez isso num período da sua vida, antes de matar o carinha aqui. Talvez até por isso, ele tinha algumas habilidades e sabia como dar cabo da vida do cara. Outra possibilidade com os estudos que receberam e que Moisés recebeu é ser superintendente de grandes projetos dos faraós, sei lá, quem sabe mais uma pirâmide, mais um palácio, o cara que iria ser responsável pela obra. Ou uma outra possibilidade com os estudos que Moisés provavelmente recebeu era administrar uma parte do tesouro de Faraó,
como também havia a possibilidade, a partir da formação religiosa dos egípcios, de ser um sumo sacerdote de uma divindade específica. Vocês sabem que no Egito havia inúmeras divindades. De qualquer forma, seria um cargo top de linha. Seria alguém com um emprego muito bem garantido. E me fez pensar hoje em dia quantas pessoas ganham o seu canudo no contexto atual, com tanto desemprego que a gente já ouviu falar. A pessoa sai da faculdade, tem o seu canudo, quantos emendam pós-graduação, mestrado e já não tem mais garantia do seu emprego. E algumas empresas hoje em dia a gente ouve também falar que opta-se em contratar caráter. Se tem lá 2 candidatos, um tem todos os diplomas que aquele emprego específico requer, outro tem mais ou menos a metade, mas se percebe, é uma pessoa de caráter e emocionalmente bem resolvida, muitas empresas optam por aquele emocionalmente bem resolvido, porque sabem, é mais fácil investir para o cara ganhar o canudo, do que trabalhar a sua vida emocional ou o seu caráter. E é isso que a gente vê aqui com Moisés. Ele ainda não está pronto para conduzir. Imagina o Moisés nesse contexto, quando ele saiu, ficou nervosinho e matou lá o cara. Imagina ele chegar diante do faraó e dizer: eu vim libertar o povo do Senhor. De que Senhor? Que Moisés pergunta, né? De que Deus? Tinha tantas divindades. Para levar para adorar ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lá no deserto. No primeiro não do faraó, se você leu já o Êxodo, foram muitos nãos, muito coração endurecido, o Moisés ia se perder nessa altura. Ele iria tirar uma espada da bainha e ia dizer: oh, tu deixa o eu, e já seria o fim do Moisés por ali. O que vai acontecer? Ele foge, ele vai para uma região bastante retirada, inóspita, uma região aonde ele conhece a sua esposa e aonde ele passa a trabalhar junto com o sogro, com o Jetro, fazendo o quê? Vocês sabem, você sabe. Ele morava provavelmente no contexto do palácio. Ele foi, por um tempo, possivelmente responsável por uma parte do exército de Faraó. E se não isso, tinha acesso aos melhores empregos. De repente, ele se vê fugido e cuidando do rebanho, dos animais, do seu sogro. E aqui está o ponto. O conhecimento para liderar um povo, o conhecimento de administração, para quem sabe depois distribuir o maná lá no deserto e tudo mais, tudo isso ele tinha. Conhecimento de guerra para os momentos de batalhas que enfrentaram no deserto, ele tinha. Mas ele não tinha equilíbrio emocional. E quanto tempo ele tem que passar nas terras de Midian? Quanto tempo? Só 40 aninhos. Só 40 aninhos. Essa história me incomodou de novo, não sei se já te incomodou, porque eu pensei como por vezes rápido a gente quer resolver uma situação, a gente quer partir para uma grande missão, a gente quer fazer diferença na sociedade, na cidade, no mundo, mas não sabe dominar o próprio coração, não tem autocontrole e não sabe lidar consigo mesmo. Moisés precisou de muito tempo de conhecimento técnico e de preparo, mas de mais 40 anos para aprender a ser menos afoito e, quem sabe, começar a entender um pouco do que são os frutos
do Espírito Santo ou conduzir do Espírito Santo na vida daquele que crê no Senhor. Na parte que eu queria compartilhar, que é esta, eu lembrei também do nosso contexto de pandemia. Será que ele também não é um momento onde a gente pode reduzir a marcha, a velocidade? Depende do seu contexto. Alguns aumentaram, mas outros reduziram. De qualquer forma, modificamos. E a gente refletir a vida que tem levado até aqui, porque esse contexto revela muito sobre nós mesmos. A maneira como lidamos com a vida, o que priorizamos, o que sentimos falta, o que conseguimos lidar, o que não. Não é? A gente se percebeu, quem sabe, esposo menos paciente do que achava que era, ou esposa menos paciente, pai, quem sabe, menos dedicado do que imaginava. As coisas nos desertos da vida vão se revelando e se mostrando. As vulnerabilidades vêm à tona. E Moisés teve um tempo em que Deus trabalhou a sua vulnerabilidade. Ele saiu do Egito como um jovem recém-formado, não era mais tão jovem, 40 anos. Recém-formado, sabendo tudo e iria resolver a situação da opressão. Matou um cara e teve de fugir. Mas como é que ele foi depois dos 40 no deserto de Midian? Olá a todos. Pois é, continuando. Tão vulnerável, né? Continuando a história de Moisés, eu ia pedir auxílio agora aqui de uma outra história, para a gente entender bem o que está se passando no coração de Moisés. A gente pode observar o que existe no coração humano, observar um pouco do como é que o ser humano funciona e do porquê o que vem a seguir, que a gente vai ler daqui a pouquinho, aconteceu. E eu queria usar, na verdade, o nosso tema, né, vulneráveis. A gente está usando como tema os avengeiros aí. E um personagem que já foi comentado aqui, e eu queria trazer ele de novo, porque é muito rico o que acontece com ele nos filmes. Não sei se todos viram, acho que vale a pena, se vocês tiverem a oportunidade, vejam, que é o Thor. Esse personagem, de uma maneira muito legal, a gente consegue observar que ele é um deus, né, com D minúsculo. Mas é um deus naquela mitologia nórdica, filho de Odin. O ser que desde criança foi já capacitado, chamado para ser o cara encarnado. O cara bom para batalha, o cara que era bonitão, tinha cabelão loirão, enfim, todos os padrões ele conseguia alcançar. E se você for ver os filmes do Thor, conforme vai passando, você vai vendo a derrocada dele, na verdade. Tu vê que, volta e meia, a forma dele aprender é cometendo grandes erros, é perdendo pessoas. O primeiro filme mesmo, se eu não me engano, é ele perdendo o Mjolnir, que é aquele machado, aquele martelo que ele tem. Ele perde a dignidade de conseguir portar aquele machado. E aí ele tem que viver sem os poderes dele na Terra até que ele se torna digno de verdade. Que ele tem que se humilhar, tem que estar, né, reconhecer que ele também precisa ser humilde. Mas uma das partes que mais emociona e que mais combina, até se a gente for olhar, com a história de Moisés, é o último filme, o Ultimato. Nesse filme, o que acontece... Pô, já colocaram ali, ó. O que acontece nesse filme é o seguinte, se você já viu, vale a gente relembrar. Ele está lá, ele passou o filme ali inteiro, que ele estava sem o Mjolnir, o martelo dele, ele passou o filme inteiro construindo uma nova arma, porque na cabeça dele, como ele sempre era mais arrogante, então ele chegava, resolvia na violência, e o negócio é isso aí. Para resolver as coisas, ele queria uma arma maior, porque é assim que se resolve os problemas, né? E quando ele vai, procura lá o lugar onde é que faz arma de super-herói, consegue lá fazer um machado bem bom lá, que é para lutar com um vilão poderoso que vai ter, que é o Thanos, e aí, finalmente, ele chega no campo de batalha.
poderoso, né? Raios explodindo para tudo quanto é lado, ele tá com o machado, ele é o cara. Joga o machado, só que ele dá um golpe que não resolve o problema. Enfim, não faz o que deveria fazer, e o Thanos ainda dá uma debochada, né? Devia ter feito melhor, né? Estala o dedo, e no filme, spoiler aqui, se você não viu o filme, tapa os ouvidos, o Thanos acaba com metade da vida do universo. Metade dos seres vivos deixam de existir. Então, ele falhou na missão dele. O Thor ali agora, de novo, se lascou. Durante a vida dele, ele perdeu o povo dele, ele perdeu a família dele, ele perdeu o martelo dele, que era o que mostrava que ele era digno, era um símbolo da dignidade, de que ele era digno. E agora, ele perdeu também até a dignidade dele. Até a última coisa, a confiança nele mesmo. Então, nem isso mais ele tem. E o que acontece com ele é aquilo ali. Então, ele sai desse lado aqui, com o martelo, digno, encarnado, e ele fica assim, pansudinho, e sem nenhuma força de viver. O que eu vejo aqui, e que dá para a gente observar muito bem, é que quando a gente chega diante de uma situação, e a gente olhando para o Moisés agora, voltando, quando a gente chega diante de uma situação onde a gente erra, onde a gente, enfim, a gente pode sofrer um trauma ou coisa parecida, geralmente o nosso coração vai pender para duas direções. Eu vou falar daqui a pouquinho, eu queria ler o texto com vocês. Êxodo, capítulo 4, versículo 10 até o 17. Êxodo, capítulo 4, versículo 10 ao 17. Disse, porém, Moisés ao Senhor, só para contextualizar, aqui Moisés estava pastoreando, bem como o Hans disse, e numa dessas, que ele estava pastoreando, levando os animais lá para comer e tal, uma sarça ardente surge e começa a falar com ele. O próprio Deus, o anjo do Senhor, começa a falar com Moisés. Então, chama Moisés para poder libertar o povo de Israel. E aqui é a sequência da conversa. Aqui ele já ganhou poderes, não, né? Ele ganhou milagres para fazer diante do faraó, para poder mostrar que Deus está com ele. Mas Moisés está relutante. E aí vamos ler. Versículo 10 diz assim, disse, porém, Moisés, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora, que falasse a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Mas respondeu-lhe, porém, Moisés, ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e ele dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na sua mão a vara. Com ela você fará os sinais miraculosos. Ainda dá um puxãozinho ali, né? E o que eu acho muito interessante aqui, que chega a ser cômico, né? Tipo, Deus está, Moisés, vai lá, né? Daí o Moisés, Deus, meu, né? Ele faz assim, não, mas eu te dou milagres, vai lá, tem milagre aqui, ó, vai lá, faz milagre lá. Não, mas veja bem, não fala direito. Chega a ser engraçado, o cara está falando com Deus e ainda tem essa coragem, né, cara? E ainda depois toma uma bronquinha, né? Deus cira, né? Tipo, a mãozinha na cintura, vai lá sim, teu irmão está vindo aí, usa ele, né? É muito engraçado perceber isso. Mas uma coisa que a gente vê aqui, que esse movimento de Moisés vem de onde? Vem justamente disso que a gente acabou de ver, 40 anos atrás, ali, que aconteceu com ele, lá no Egito. Ele foi tentar fazer algo, ele foi e reagiu, e fez uma grande cagada. E isso marcou profundamente. E é isso que a gente vê também parecido no que acontece com Thor, né? E ele fica pançudo, desleixado, jogando videogame o dia inteiro. Fica a dica, cuidado. E uma coisa que a gente tem que ver aqui, esse movimento do coração, que eu falei que são dois, a gente pode ir para duas direções, geralmente, quando a gente erra. A gente pode se tornar uma pessoa arrogante, ou a gente pode se tornar uma pessoa, fracassada é forte a palavra, né? Mas frustrada. Uma pessoa frustrada. E isso vem de onde? Vem da falta de reconhecer uma coisa muito importante. É de Deus que vem
toda a bondade verdadeira que existe. É de Deus, não é de nós. É de Deus. É de Deus que vem toda a bondade verdadeira que existe. Se tem algo de bom no mundo, veio de Deus. Quando eu não tenho isso claro na minha cabeça, esses dois movimentos vão aparecer no meu coração. Ou eu vou acertar na sorte ali, né, alguma coisa que eu fiz certo, e vou começar a me envaidecer. Ah, como eu faço? E erra, não admite, né? Não, isso aí, bateu um vento, eu errei, mas agora sou bom. Arrogância. Arrogância vai surgir. Porque eu não estou reconhecendo a Deus o que é de direito dele. Tudo que é bom vem de Deus, não de mim. Até a pessoa que não crê em Deus, o bom que ela faz é de Deus, vem dele. Ele é o exemplo e a fonte de tudo quanto é amor, mesmo que ele não saiba disso. Vem de Deus. E quando a gente erra e a gente vai para o outro lado, a gente vai ficar frustrado. A gente se vitimiza quase, né? E a gente fica, putz, a vida, mas olha só. E aí a minha visão se torna só para os meus erros. Se torna só para o que eu fiz de errado. E aí eu paraliso. Se no movimento de envaidecer eu vou, né, para os pecados do orgulho, da avareza, talvez do controle, né, para continuar sentindo, ou parecendo que eu tenho controle, quando eu caio nessa outra direção, de humilhação, mas não no bom sentido, mas de pejorativo, né, de me sentir incapaz, de me sentir... Quando eu caio nessa direção, geralmente a preguiça me domina, a pança cresce, de repente não me sinto capaz de nada e não me acho nem digno. Eu, Deus, fazer isso? Não, eu não sou digno, eu não consigo. Moisés fala isso porque ele ainda acha que depende dele. Ele ainda acha que é ele que vai fazer as coisas funcionar. Isso está no coração de Moisés. Porque todas as coisas que ele ganhou para fazer e para falar foi de Deus. Ele não falou, seja Moisés encarnado, não falou isso. Ele falou, leva esses miraculosos aqui. Leva o meu nome também, fala para eles lá. Né? Leva Arão para falar também. Não precisa falar se tu não fala ruim, não tem problema. Ou seja, apesar de todas as imperfeições de Moisés, as vulnerabilidades de Moisés, Deus vai fazer coisa através dele. A única coisa que ele precisa fazer é um movimento. Confiar. Confiar em Deus. Só isso. Então ele está nesse sambando aqui na frente de Deus, né, meio que, sabe como é? Porque ele está com esse coração ainda nesse medo de que as coisas dependam dele e de que ele não vai fazer o suficiente para que as coisas aconteçam. Olha o movimento. Uma coisa que é importante a gente ver, né? Igual a gente falou, Moisés geralmente vai cair nessa direção de achar que as coisas dependem dele, né? E no final das contas ele tem falta, né? Não fala bem, realmente ele não fala bem. Depois ele faz o Arão falar mesmo, né? Não era uma desculpa só, né? Era algo real. Então, uma coisa ótima que ele faz ali e que a gente consegue perceber é confiar em Deus. E esse é o movimento que a gente tem que ter. Esse é o movimento que a gente tem que ter. Quando a gente confia em Deus, a gente está concordando com o que Deus falou sobre tudo. A confiança em Deus é justamente isso. Deus sabe o que é melhor para mim e para o mundo, e Ele vai dar a consequência disso, o fruto disso. Então, eu preciso ir, fazendo, confiando, sabendo que Deus vai dar o resultado, não as minhas forças. Olha o exercício aí. Olha o exercício aí. E a gente pode voltar um pouco para o Thor e ver que ele, depois, ele tem uma certa redenção, vamos dizer assim. A gente percebe, uma conversa muito bonita que tem no filme, também Endgame, que ele fala com a mãe dele. Mais spoiler, tapa os ouvidos. Ele volta no tempo, junto com a galera lá, e ele consegue voltar na terra dele, que ainda está de pé ainda, né, que foi destruída. A família dele está lá ainda. Ele não vai conseguir consertar as coisas. Ele não vai conseguir salvar ninguém lá, mesmo com todos os poderes que ele ainda tem. Não vai. E ele vê a mãe dele, que ele não conseguiu se despedir, e que morreu assim, de forma repentina. E ele pode ter uma conversa com a mãe dele. E a mãe dele, com umas palavras assim de mãe, ele conta toda a história, abre o coração. Então, eu estava lá com o machado, eu tentei, mas daí eu fiquei só lá um idiota com o machado na frente do Thanos, que conseguiu fazer coisa errada. E aí, ela fala assim, idiota não, fracassado com certeza, mas idiota não. Uma coisa bem de mãe, né? E, falando isso, aí você vê e é revelado ali qual que era o problema de Thor. Qual que é a vulnerabilidade de Thor. Ele tinha uma expectativa de ser um deus, como ele tinha falado, como todo mundo esperava dele, ser um herói perfeito, sem máculas. E ele nunca tinha refletido se ele precisava realmente fazer isso, e se ele ia conseguir dar conta disso. E por isso que ele corria para a violência.
para a força, para a luta. Mas os problemas de verdade no coração dele ele não resolvia. Quando ele abandona essas expectativas, eis que ele consegue de novo voltar a fazer as coisas de herói lá que ele estava fazendo. É uma conversa muito bonita. Eu aconselho vocês até assistirem lá, se vocês puderem. Voltando para Moisés, então, a gente vê que Moisés, a redenção dele, ou o que a gente pode perceber com ele, é que as coisas se endireitam quando ele dá esse passo de confiança em Deus. No próximo capítulo ali, ele vai conversar com Jetro, no versículo 18, avisando que ele vai para o Egito. Eis aí o movimento de confiança. Eis aí o movimento de confiança. E para finalizar, o principal que a gente consegue obter disso, da confiança em Deus, é estar na vontade de Deus. As coisas vão começar a caminhar agora como Deus quer, independente das minhas capacidades. Por isso esse olhar é muito importante. Primeiro, admita, tudo que é bom vem de Deus, não de mim. Isso é tirar peso das tuas costas. É fardo que não é para você carregar. É Deus que faz. E uma segunda coisa, você precisa olhar para os teus fracassos e para as coisas mais ou menos boas que tu vai fazer também. E tu precisa olhar que tudo isso Deus quer usar. Não só a tua bondade, mas também até os teus fracassos. Até as coisas cabreiras que aconteceram na tua vida. Isso tudo Deus vai estar usando. Porque não depende de você, depende dele. É Ele que vai fazer. Que a gente possa talvez aprender um pouquinho, olhando talvez a pança do Thor, e olhando para Moisés, e para a teimosia dele, e aprender que depende de Deus. Depende de Deus. E que a gente possa confiar, dar esse passo, admitir que tudo que é bom vem dele, e poder confiar e realmente viver na vontade dele, que é o que ele quer para a gente. Queria fazer uma oração com vocês? Senhor Jesus, obrigado por esse momento de palavra. Obrigado que o Senhor é tão misericordioso, Pai. E o Senhor sempre, de novo, faz com que a gente não tenha que resolver tudo sozinho. Mas que a gente pode contar com o Senhor e que a gente pode realmente olhar para o nosso passado, para a nossa história, para os traumas que aconteceram, para talvez acertos que a gente aconteceu, e saber que o Senhor conserta o nosso coração. E saber que o Senhor nos aceita e quer nos usar apesar de todas essas coisas. E que isso é essa atitude de confiança no Senhor. Pai, guia os corações aqui. Que o Senhor, que conhece todos os corações, possa ter um particular com cada um e realmente mostrar que na história deles, independente das máculas que tiveram, dos descontroles, como o Hans bem trouxe, que o Senhor quer nos usar, que o Senhor quer nos levar para fazer coisas grandiosas, se a gente sempre confiar no Senhor e abrir mão de querer fazer com que as coisas dê certo pela nossa força. Que a gente assuma a nossa vulnerabilidade e realmente confie em Ti. É o que nós pedimos em Teu nome, Jesus. Amém.
Gostaria também agora, na comunidade como um todo, aqui principalmente presencial, saber se alguém tem um motivo que a gente possa interceder. Hoje a gente já rolou alguns já no YouTube lá, a Kathleen está anotando tudo certinho, e eu quero pedir para a comunidade, se alguém quer compartilhar algum motivo que a gente possa interceder. No culto de hoje a gente somente vai anotar e repassar para o grupo de oração que se reúne nas segundas à noite, e aí a gente quer compartilhar também e pedir se alguém aí tem, e agora é o momento também que a gente pode compartilhar isso. Então tá joia. Qualquer coisa, temos papéis ali no fundo que você também pode anotar e repassar pra gente. Eu também não fiquei olhando se alguém levantou a mão ou não. Mas, legal, gente. Eu quero ainda dar uns avisos bem rapidinho. Que foi? Tá tudo certo? Ah, tá. Então tá bom. Desculpa, minha esposa tava lá me olhando um pouquinho, daí eu já pedi. Tá tudo certo. Gente, a gente também quer dar alguns avisos bem rapidinho. Ofertas. Se você sentir no seu coração com gratidão e com alegria também compartilhar daquilo que Deus tem te dado e louvar a Deus também através das suas ofertas. Se você quer dar de forma presencial, temos lá no final o nosso vaso de barro lá para poder entregar. E também a gente logo disponibiliza ali no grupo de programações o link que você pode estar olhando as formas e diversas também para fazer isso de maneira online. Então, fiquem à vontade quanto a isso. Outro desafio, leituras diárias. Pode projetar ali. Amanhã começamos uma nova semana de leituras diárias e desta vez é sobre Maria. E aí já fica, quem será o nosso próximo herói? O último da saga dos vulneráveis. E aí vamos descobrir domingo que vem, mas quem lê já vai ter um spoiler aí, hein? Então... Maria, queremos trabalhar alguns textos. Eu confesso que eu estou muito ansioso para saber o que a gente vai refletir sobre isso. E eu tô, na verdade, muito, muito ansioso mesmo, por isso eu estou falando. Porque é um desafio também para a gente poder ver aspectos aí da Maria e a sua vulnerabilidade, porque ela era gente como a gente. E então fica o desafio, se você quer, pode receber via WhatsApp, ser adicionado no grupo de programações, também escutar pelo Spotify, todos os dias a gente disponibiliza lá. Outra coisa que eu queria falar para todos nós, todo domingo a gente também disponibiliza vídeos, programas, na verdade, feitos especialmente para as crianças. A gente coloca lá no YouTube, numa playlist especial lá, que está conteúdo para crianças. E lá você vai ter todo domingo as histórias que a gente normalmente trabalha nos cultos. Todo domingo tem lá, então você pode procurar, você vai ter o link, se você quer também ter lá no grupo das programações para
compartilhar com seus filhos, netos, tios, vizinhos ou, enfim, com quem você quiser. Toda sexta-feira, vou fazer propaganda agora, toda sexta-feira temos Jumirim também, 19 horas, você tem um filho, filha, adolescente, vizinho, o Fábio está aí, tem uma galera dos adolescentes aí, o Rogério e pai, está todo mundo aí, o Bruno também, né, Bruno? E nós estamos toda sexta-feira lá, e vai ser uma alegria poder compartilhar desses momentos com vocês também. E todo sábado também Jumapre, enfim, Jumapre não, nossa, Jumilk, Joinville. É que nós estávamos com a Jumapre ontem online, tá, gente? Desculpa, o coração voltou para São Bento agora. A gente entrou com eles online, onde tivemos um programa muito especial com o pastor Paulinho, lá de Belo Horizonte. Foi muito jóia e eles entraram com a gente. Enfim, temos esses programas aí também que ocorrem toda semana, os estudos bíblicos, que você também é convidado a estar com a gente. Outro vídeo, e por fim, o vídeo não, aviso, né? Tô ficando meio louco, eu acho. Aqui temos, eu quero colocar aqui também, ó. Dá para ver ali, Andrei? Joia, ó. E aqui, para todo mundo. Temos um marca-página da nossa série Vulneráveis. Está ali na bancadinha ali. E você, quando sair do culto, aqui atrás tem uma frase bem legal. E quando você sair aí, você pode adquirir o seu marca-página, pode ser individual, nós temos um monte, cada um pode levar um. E se você quer compartilhar também, na secretaria durante a semana, para quem não está aqui presencial também, isso aí, Hans, obrigado por avisar. Então, marca-página feita especialmente para essa série, com um trechozinho de uma frase do Hernandes Dias Lopes, que tem muito a ver com tudo que a gente está aprendendo nesse tempo. Eu queria convidar a todos que estão aí a se colocar de pé para a gente poder orar. Querido e amado Deus, te somos muito gratos porque tu usas pessoas comuns com problemas diversos na tua história, né? Na tua história com a humanidade. E a gente pode perceber isso através desses heróis da fé que já temos trabalhado e também perceber isso na vida do Moisés. Obrigado, Pai, que Tu nos relata tantas vulnerabilidades que estas pessoas passaram e que hoje servem para que a gente olhe para a nossa vida e tenha esperança de poder encontrar uma saída, de poder saber que somos vulneráveis também, mas que, acima de tudo, Tu caminhas conosco, Tu tens um plano conosco, Tu nos escuta, Tu está ao nosso lado. E Tu tens grandes coisas para realizar através das nossas vidas. E que assim seja, Pai, que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, todos os dias, com as nossas vulnerabilidades no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, enfim, que possamos ser testemunhas vivas Suas, Pai. Que o Senhor nos use, nos proteja, nos guie, nos abençoe. Te colocamos toda a nossa vida nas Tuas mãos, assim falhos, pecadores do jeito que somos, e Te pedimos perdão por todas as vezes que temos errado, por todas as vezes que temos falhado diante de Ti, diante do nosso próximo, e que assim, de fato, a gente também reconhece e sabe que Tu nos perdoa, mas que o nosso pecado sirva sempre para nos alertar e nos direcionar sempre de novo mais perto de Ti, Pai. Que assim o Senhor nos abençoe e nos proteja. E oramos e Te entregamos esse resto desse domingo, também toda essa semana que vamos iniciar nas Tuas bondosas mãos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. E como estamos lendo o texto de Moisés, eu quero ler a bênção lá em Números, ali dos versículos, do número 6, dos versículos 22 em diante, né, quando Moisés está lá e recebe. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos que abençoem o povo de Israel com essa bênção especial. E assim eu quero também poder transmitir essa bênção a todos nós, que é uma bênção para o povo de Deus. Que o Senhor o abençoe e proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê a paz. Que assim, de fato, possamos ir nessa bênção, nessa proteção do Senhor
encarar a nossa vida, nossa vulnerabilidade, mas confiando no Senhor. E assim possamos louvar todos juntos também neste último hino. Uma abençoada noite a todos nós. Amém. Graças dou. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. O coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou. Teu amor e perdão, os meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou. O meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Boa noite a todos. Uma abençoada semana.